Lá na casa dele, em Ceilândia, no trailer, vocês encontraram alguma coisa preocupante, secretário? Olha, a Polícia Militar esteve lá, usou cachorros farejadores de explosivo para poder entrar. A informação que nós temos é que havia mais fogos de artifício na residência, né? Agora que a Polícia Federal, e eu acho que de maneira tecnicamente correta, vai levar as investigações adiante, porque o inquérito, aquele inquérito do 8 de janeiro, esse fato está sendo considerado como uma espécie de desdobramento, né? O ministro Alexandre de Moraes já estava prevento nesse caso, então eu acho que tecnicamente a condução das investigações pela Polícia Federal, o inquérito sendo presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, é algo tecnicamente correto, e a Polícia Federal também vai passar a investigar e ter mais detalhes, né, das apurações que estão sendo feitas aqui no Distrito Federal e também, conforme eu já falei aqui, em Santa Catarina. É uma investigação que não vai se limitar ao DF, né? Tanto a Polícia Civil de Santa Catarina quanto a Polícia Federal também daquele estado já estão juntas conduzindo investigações e ouvindo pessoas naquele estado, de forma que eu acho que em pouco tempo nós teremos respostas para isso que aconteceu. Se ele agiu realmente sozinho, se havia cúmplices nessa empreitada, e é uma situação grave e é uma situação que a gente tem que procurar realmente se antecipar para que não aconteça de novo, né? Por isso, a criação no Distrito Federal dessa divisão antiterrorismo, né, por determinação do governador Ibanez, para que a gente possa também ajudar a Polícia Federal nesse propósito, de se anteceder aos fatos para tentar evitá-los. Até Secretário, o depois é senhor contou importante a para nós gente... aqui da CNN que tem investigação em Brasília, em Santa Catarina, que o governo de Brasília vai criar uma divisão antiterrorismo, que a polícia foi à casa que ele estava utilizando na periferia da capital federal, encontrou ainda mais fogos de artifício. Então, são informações aqui fartas. Eu lhe agradeço por compartilhar isso conosco, jornalistas, e também com o nosso público. E lhe pergunto, de ontem para hoje, vocês já conseguiram avaliar se o esquema de segurança da Praça dos Três Poderes falhou, está errado, até mais depois de um 8 de janeiro que a gente viveu? Será que a retirada das grades ali ao redor do prédio do STF foi precipitada? Porque agora as grades foram devolvidas ao seu local de proteção deste prédio. Será que houve, então, um erro, uma falha pelos agentes responsáveis por essa segurança dos prédios novamente na Praça dos Três Poderes? Sabe, Basília, tudo isso aí passa por conversas entre todos os poderes, o Poder Executivo local, o Poder Executivo federal, né? O Poder Legislativo, ali, a Câmara e o Senado, também o Supremo Tribunal Federal, que essa decisão ela não é tomada isoladamente. Houve, por exemplo, uma preocupação bastante grande demonstrada pelos congressistas no sentido de passar uma mensagem de página virada no que diz respeito ao 8 de janeiro, e nós entendemos que, naquele momento, realmente haveria mais benefício em nós passarmos essa mensagem do que qualquer prejuízo em tirar as grades naquele momento. Então, foi algo de consenso, porque a segurança pública ela não delibera isoladamente, né, o que deve ser feito ou não, até porque aquela região é uma região muito sensível, é uma região muito visitada, inclusive turistas internacionais, representantes de países que por ali passam. Então, o próprio Congresso Nacional, os seus representantes, né, assim como representantes de outros poderes também do governo federal, entenderam que era tempo de passar uma mensagem positiva, no sentido de demonstrar que o 8 de janeiro tinha ficado para trás. Isso, em nenhum momento, significa algum tipo de negligência, de forma alguma, né? As grades são uma ferramenta a mais, um instrumento muito útil quando se tem notícia de algum risco, algum ataque iminente, né? Ou qualquer situação onde preventivamente se justifique a utilização das grades. Mas não quer dizer também que as grades tenham que, por ali, permanecer por tempo indefinido,
criando muitas vezes esse embaraço, esse sentimento de risco iminente, que é algo que é indesejável, sobretudo para os presidentes das casas legislativas, né, e para o Poder Executivo e Judiciário, que todos acabam se reunindo ali na esplanada dos ministérios e na Praça dos Três Poderes. Então, assim, nós vamos continuar trabalhando com muito afinco com as forças de segurança do Distrito Federal. Ontem, logo que aconteceu os fatos, né, se deslocaram rapidamente para o local. A Polícia Militar fez um trabalho muito bem feito no sentido de isolar a região e não permitir que ninguém se aproximasse, até porque haviam artefatos explosivos ainda espalhados pelo local. Né? A Polícia Civil também rapidamente se deslocou, fez as primeiras oitivas, colheu os primeiros depoimentos, né? E até hoje de manhã estava lá fazendo a perícia no corpo, né? O corpo foi conduzido depois para a Polícia Federal, para o Instituto de Criminalística da Polícia Federal. Então a gente vê uma união de todos esses órgãos responsáveis pela segurança pública, no sentido de se ajudarem a resolver esse caso, mas não só dos órgãos da segurança pública. O governo do Distrito Federal, né, conforme eu já anunciei aqui, o governo federal, né, o Congresso Nacional, o Supremo, todos nós temos conversado muito diretamente para que a gente possa tomar decisões conjuntas. O objetivo é um só, é garantir a segurança daquele local e garantir a segurança da sociedade de Brasília. Até é importante saber, secretário, para a gente concluir aqui, você falou com o governador, ele está voltando para o DF, estava saindo de Roma, deve chegar hoje, amanhã, não sei se chegou a antecipar a volta dele. O governador, ele está voltando para o Distrito Federal, mas já determinou a criação dessa divisão. É uma maneira da gente contribuir, é uma maneira da gente também ajudar a Polícia Federal a fazer esse trabalho, porque existem tecnologias que nos permitem monitorar, né, através de algoritmos, eventuais ameaças que são feitas pelos meios virtuais. Mas é óbvio que isso não é algo fácil de se fazer. Então, no caso do Distrito Federal, considerando a sensibilidade da nossa capital, né, onde os poderes estão aqui concentrados, né, grandes manifestações aqui são realizadas. Então, por mais que eu acho que ao longo da nossa história nós tenhamos um histórico de muito êxito, nós estamos vivendo um momento muito particular, é impossível negar isso, é um momento muito sério, é um momento muito grave, e qualquer esforço no sentido de fomentar as nossas forças, né, otimizar e dar melhores condições de trabalho, qualquer esforço nesse sentido é muito bem-vindo. Então, essa iniciativa do governador de criar essa divisão, eu acho que ela vem a bom tempo e nós vamos poder, então, ajudar a Polícia Federal nesse trabalho, especialmente aqui no Distrito Federal. Boa. Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Peço desculpas, Pedro. Me pareceu, assim, pela resposta do senhor, secretário, o que aconteceu ontem pode ter incentivado ameaças, outras pessoas entraram em contato ou tomaram atitudes de ontem para hoje, na esteira dos acontecimentos, sugerindo ali um novo ataque, virtualmente ou aqui presencialmente em Brasília? Não aconteceu ainda a partir do atentado, Basília. Isso. Mas o fato é que as mensagens que ele havia postado, né, nos preocupam na medida em que ele já fazia as ameaças. Evidentemente, é difícil você separar aquilo que configura uma ameaça real daquilo que pode ser tão somente um trote, né, uma falácia, mas a nossa obrigação é tentar apurar tudo que chega ao nosso conhecimento. E eu faço, inclusive, um apelo à sociedade, à nossa comunidade, que caso tenha conhecimento de alguém que tenha esse perfil e esteja disposto a cometer, ou dê indicativos de que esteja disposto a cometer esse tipo de crime, que denuncie. Né? Esse tipo de denúncia pode ser feita pelo telefone 197, por exemplo, sem nenhum tipo de identificação do denunciante. Então é preciso um esforço também em se criar ferramentas para que a nossa sociedade, ao tomar conhecimento de que pessoas com esse perfil estão dispostas a cometer fatos com essa gravidade, que nos ajudem e informem a Polícia Civil, a Polícia Federal, né, da existência de pessoas com esse perfil, para que a gente possa, então, se antecipar. A gente tem recursos, né, temos meios de fiscalizar as redes sociais, mas, evidentemente, não é algo simples de se fazer, considerando a dimensão, o número imenso de pessoas que, no Brasil, utilizam as redes sociais e a dificuldade que temos
de muitas vezes separar aquilo que é uma ameaça real daquilo que é tão somente um trote. Boa. Sandro Avelar, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, obrigado por ter conversado com a gente aqui no Live CNN. Obrigado também a Basília e a Renata por terem participado dessa conversa. A gente vai continuar acompanhando esse assunto e trazer também os destaques importantes que o secretário trouxe aqui para a gente.